Olá, alunos, tudo bem com vocês? A aula de ciência dessa semana, iremos tratar sobre o nosso terrário fechado, que vocês fizeram algumas semanas atrás, e entender como é que ele está funcionando, como é que é o funcionamento desse terrário, né? Como é que está sendo todo o processo que está acontecendo aqui dentro, que está mantendo ele vivo. Muitos de vocês me mandaram, né, pelo WhatsApp me perguntando: professora, meu terrário está todo embaçado, está com o vidro todo embaçado. Professora, meu terrário está cheio de gotinhas de água. Ou, né, alguns me disseram: professora, meu terrário está chovendo, né? E alguns me disseram: como que isso é possível, né? Essas plantas estarem aqui dentro sobrevivendo, né? Tão bem viçosas, bem verdinhas, né? Num terrário fechado. O que está acontecendo aqui dentro, né? Que está mantendo esse ecossistema funcionando, tá? E é isso que nós vamos tentar entender nessa aula de hoje, tá certo? Lembram que quando a gente construiu o terrário, eu mencionei no vídeo para vocês que aqui dentro ocorre 2 ciclos, né? Que eu precisava de um ciclo que vocês mencionassem nas questões que foi proposta. A maioria de vocês conseguiu responder, mas alguns alunos não, tá? E é esse ciclo que a gente vai entender que é o que mantém esse nosso terrário fechado funcionando, tá certo? Ou seja, regulado, né, com as plantas se desenvolvendo, se mantendo vivas aqui dentro, tá certo? Bom, então vamos então ao como é que funciona esse nosso ciclo aqui, tá? O ciclo que ocorre, pessoal, dentro do nosso terrário fechado é o ciclo da água, tá? Alguns de vocês já viram, né, em algum momento em aula, né? Então, a gente vai fazer essa retomada, tá? O ciclo da água. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né? Que a maioria, eu acho que creio que sabe, mas se não sabe, a fórmula da água, tá? A molécula da água, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o que dá a fórmula chamada H2O, tá certo? Então, gente, cerca de 70% do nosso planeta, ele é coberto de água. E essas águas, a grande maioria tá nos oceanos, tá bem? E a água, pessoal, a gente encontra ela na nossa natureza em 3 estados físicos, tá certo? Que é o sólido, né, que é o nosso gelo, vamos dizer assim, o líquido, né, que é a nossa água que a gente tem nos rios, que sai da nossa torneira, e o gasoso, que é quando a água evapora. Então, quando a gente põe uma chaleira no fogo para ferver e a água começa a ferver ali, né, começa a sair aquela fumacinha, é sinal que ela tá passando do estado líquido pro gasoso, tá? Então, são as 3 maneiras, né, os 3 estados que a gente encontra a água. Para ocorrer, pessoal, o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico também, que é conhecido, tá? Depende diretamente da energia solar. Então, tem que haver um aquecimento, né, das águas do nosso planeta para que ocorra esse ciclo, tá? E esse ciclo, pessoal, ele vai garantir o movimento contínuo da água pelo meio físico e pelos seres vivos. Então, ele vai girar, ou seja, né, ele vai evaporar, vai se precipitar, vai cair no solo, vai reabastecer nossos rios, a gente vai poder utilizar essa água, então, por isso que a gente chama de um ciclo, tá bem? Etapas importantes, então, que ocorrem nesse ciclo, tá? É a evaporação da água, tá? Que é a água que está presente, né, nos rios, nos mares, né? Ela vai evaporando através do aquecimento do sol, né? Transpiração, que é através das plantas e dos seres vivos, né? Ou seja, através da respiração nossa e da transpiração das plantas, essa água também vai sendo evaporada. Condensação, que é quando chega lá nas nuvens, né? Precipitação, cai na forma de chuva, e infiltração, que é onde entra para o nosso solo novamente, tá bem? Como é que isso funciona, né? Mais ou menos aqui tem um desenho esquemático, né, para vocês entenderem. Então, aqui tá o sol, tá aquecendo, né? Nós temos nós temos só uma arvorezinha, mas poderia ter animais também, né? Aonde tá ocorrendo a transpiração. Logo, então, essa transpiração e essa evaporação dos rios tá subindo para nossa nuvem, formando lá na nossa atmosfera as nuvens, tá? As nuvens nada mais é do que a água no estado gasoso. Quando elas ficam muito carregadas, né? O que acontece? Cai na forma de precipitação, que é a chuva. E aí essa água retorna ao solo para nossas plantas, ocorre a infiltração, né, que a gente chama dentro do nosso solo, né, reabastece nossos rios, lagos, oceanos, né, e volta a ser esse ciclo novamente, tá? Depois, gente, a importância para isso. Por que é importante ocorrer esse ciclo da água, né? Esse ciclo, gente, ele vai garantir a manutenção do nosso planeta, tá? É o que vai dar a manutenção da vida do nosso planeta.
Também, pessoal, vai ajudar nas variações climáticas, tá? Então, ocorrendo esse ciclo em perfeito funcionamento, a gente vai ter as estações bem definidas, que infelizmente a gente não tá tendo, né? E também as chuvas regulares, né? Como tem que ser. Criando condições para o quê? Para o desenvolvimento de plantas, animais e funcionamento dos rios, mares e oceanos, tá? Esse mapa mental aqui, pessoal, eu vou disponibilizar no grupo de vocês, tá? Para que vocês possam copiar ele no caderno de ciências, ou aquele aluno que pode imprimir, vai poder imprimir também e colocar no seu caderno, tá? Deixar coladinho no caderno. Bom, então é isso que tá acontecendo no nosso terrário, tá, pessoal? No nosso terrário tá acontecendo isso, né? A gente não aqueceu, vamos dizer assim, a água, né? Com sol, com coisa assim, não. Vocês estão pegando somente luz indireta, vamos dizer assim, não luz do sol diretamente, né? Mas no momento que a gente fechou ele ali, né? Tá sendo aquecida aquela água que a gente colocou. E logo ela tá o quê? Ela tá ocorrendo a evaporação e junto tá dando a condensação, que depois vai cair na forma de precipitação. Tá? Vamos tentar entender melhor isso então, vamos fazer um experimento, tá certo? Para vocês entenderem como é que tá funcionando esse terrário de vocês. Para isso, pessoal, vocês vão precisar de um copo de vidro, tá? Um copo transparente, tem que ser para vocês visualizarem melhor, tá certo? Um pires, tá? Ou se for um vidro, uma tampa, gelo, tá? O meu já tá um pouquinho derretendo aqui, e uma água quente, tá certo? Uma água que tenha sido fervida. Essa água vocês peçam ajuda pro pai e pra mãe, né, pra ferver pra vocês esse pouco de água. Como é que vai funcionar, pessoal? Vocês vão pegar o copo e vão colocar a água nele. Até a metade, mais ou menos, desse copo, tá? A água quente aqui. Tá certo? Notem que tá saindo a fumaça, né? Ou seja, a água tá evaporando e o copo vai ficar assim, ó, embaçado, que nem ficou o vidro do terrário de vocês, né? Quando foi tampado, porque a água que foi colocada no terrário não foi água fervida, que nem tá sendo aqui, tá? Mas só que no momento que a gente fechou, acabou aquecendo. É que nem a gente dentro de casa em dias frios. O que que acontece dentro da nossa casa? Fica mais quentinho que do lado de fora, né? Feito isso aí, pessoal, vocês vão, depois que ele tiver embaçado aqui, vocês vão tampar com pires, tá? De preferência emborcado para baixo, para que ocorra a vedação bem direitinho. Em casa, vocês vão tentar depois fazer para vocês verem, tá? Como é que vai funcionar. Coloca o pires, aguarda um pouquinho, tá? Que o pires vai fazer o que aqui? Vai fazer o funcionamento como seria da tampa do nosso terrário, quando a gente tampou ele, né? A gente tampou, né? Então, aqui a gente vai estar tampando o vidro, então vai fazer a simbologia do nosso vidro fechado. Espera um pouco, em casa vocês vão poder esperar, eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido aqui pro vídeo não ficar tão longo, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar gelo aqui em cima, pra resfriar a temperatura, né, que tá chegando lá do vapor, tá chegando na tampa do nosso pirizinho, que seria aqui, né, tá? Esse experimento, pessoal, vocês vão reproduzir em casa e vocês vão mais ou menos aguardar uns 5 minutos, deixar com gelo aqui em cima, tá certo? E vão aguardar mais ou menos uns 5 minutos para que vocês possam ver o que que tá acontecendo, tá bem? Eu vou tentar já fazer agora para nós ver, mais ou menos, para não ficar o vídeo muito extenso para vocês, tá? Depois que ficar mais ou menos uns 5 minutos, vocês retirem esse gelo que ficou aqui, né? E aí vocês vão observar o que que aconteceu com esse pires ou tampa, se vocês forem fazer num vidro fechado, tá? Vocês vão observar, olha aqui, ó, ele tá cheio de gotícula e tá molhado, como ficou o vidro do terrário de vocês. E se a gente fizer aqui, ó, ele escorre, ele cai, ele pinga, né, como se fosse as gotas da chuva, tá? Então, é isso que tá acontecendo no terrário de vocês, o ciclo da água. E é por isso que aquelas plantas estão sobrevivendo ali, tá certo? A água que vocês colocaram penetrou no solo, com o aquecimento do vidro fechado, do terrário fechado, né? Ela foi evaporando, mas aquela respiração ali, ou seja, a transpiração, né, dos vegetais que vocês colocaram, né, foi subindo para a parede do vidro do terrário. Deixa eu só secar aqui, ficou molhado para não... Tá? Então, aí, ó, ele vai subindo, ok? Vai subindo para a parede do vidro, né? O vidro aqui vai agir como se fosse a nossa atmosfera, né? Vai subindo, vai condensar e depois vai formar as gotículas de água, né? E cair na forma de gotinha pingando como se fosse uma chuva. E é isso que mantém o nosso ciclo aqui funcionando, o nosso mini terrário funcionando através desse ciclo, tá bem? Vai ficar para vocês uma folha de atividade, tá? Para vocês fazerem.
E nessa folha vai ter uma pergunta que vocês vão ver, vocês vão tentar responder, tentar conversar em casa com o pai e a mãe, aonde mais acontece esse ciclo na casa da gente, que a gente pode observar em coisas do dia a dia nosso, tá? Em coisas que a gente faz na cozinha, no banheiro, tá? Tentem mais ou menos pensar para vocês verem que acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui dentro do terrário de vocês, tá? Então, vocês vão observar isso aí e vão relatar no questionário que eu vou deixar. Um outro experimento que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão fazer em casa, tá? Eu não vou reproduzir aqui, vai ficar para vocês, eu só vou deixar como é que tem que ser feito. Vocês vão fazer a comprovação da transpiração dos vegetais, das plantas, tá? Como é que acontece isso aí? Acontece de fato? Como é que é essa respiração, essa transpiração delas ali, né? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma fita crepe ou barbante, né, linha, quando tiver em casa, e um saco plástico que de preferência não esteja furado, tá? Um saco plástico assim. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair no pátio da casa de vocês, no quintal, e vão procurar uma árvore, né? E vão pegar um ramo dessa árvore, não vão arrancar. E vão ensacar esse ramo dessa árvore, tá? Tem que ter no mínimo umas 5 folhinhas, tá certo? Ah, professora, mas eu não tenho árvore na minha casa, não tem nenhuma, né? Não tem nada de árvore em casa. Pode ser uma folhagem da mãe, mas tem que ter 5 folhas, tá certo? Tem que ser num dia que tenha sol. Se for feito numa planta de dentro de casa, numa folhagem, tem que levar o vaso para fora para que fique no sol. E aí vocês vão ensacar, eu vou deixar as fotos no fim do vídeo de como é que é isso aí para vocês, como é que é esse experimento para vocês entenderem melhor. Vocês vão colocar, né, tipo, tá aqui o caule, vão colocar e vão fechar bem fechadinho com a fita crepe, tá? O galho da árvore, da plantinha no caso, tá certo? E vão passar a fita crepe ou barbante e vão deixar, né, pegando sol lá por mais ou menos uns 50 minutos, tá certo? E depois vocês vão lá observar para ver o que aconteceu aqui dentro e vai estar o questionário ali para vocês responderem sobre essas questões, tá bem? Espero que tenha tirado as dúvidas sobre o terrário. Quero saber como é que tá o terrário de vocês. Vai ter umas perguntas ali. Tanto o experimento, o primeiro que eu fiz do ciclo da água, quanto esse da planta, eu quero que vocês me mandem as fotos, né, dos experimentos de vocês, pra gente ir vendo, acompanhando, né? E depois também as respostas da atividade sobre o terrário, né, e sobre os experimentos, né, pra gente ir acompanhando, tá certo? Um grande beijo, então, se cuidem, fiquem bem e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!